Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos começar esta série do capítulo 4. Ela vai falar sobre algumas exortações do apóstolo, mas como 12. Você já teve dose de reforço da vacina? Quem já teve dose de reforço? Qualquer vacina. Gente, todos, em algum momento, tivemos vacinas que levaram reforço. Não sei se alguém lembra, mas a vacina da febre amarela, ela precisava de reforço a cada 10 anos. Mas eu não lembro se foi no ano 2017, 2016, que saiu a portaria onde se eliminava a dose de reforço da vacina da febre amarela no Brasil. E eu lembro que a semana anterior a essa portaria, Lisete e eu fizemos a dose de reforço. Não lembro se Fernando foi naquela vez. Mas eu fui levar o Juan na semana seguinte para o posto de saúde em Montes Claros. E no momento que fizemos a fila e tudo, falaram assim, ele vai aplicar o quê? A dose de reforço da febre amarela. Não precisa mais. Saiu a portaria onde isso ficava eliminado, uma dose suficiente. Aí eu olhei para ele e eu falei, você foi agraciado. Porque uma semana antes eu tinha levado a dose de reforço. Dose de reforço ajuda justamente para vencer a imunidade. E isso nós vemos com toda tranquilidade. E por isso, e é claro, tem vacinas e vacinas, né? Mas o reforço sempre ajuda. E Paulo aqui vai dar 3 doses de reforço. Essas estão no capítulo 3, nos versos 12 e 13. Quando ele vai falar sobre transbordar em amor uns para os outros, irrepreensíveis em santidade, no verso 13, até a vinda do Senhor. Então são 3 aspectos que são doses de reforço do apóstolo. Amor, santidade e a volta de Cristo. Mas Paulo não começa com o amor. Nós vamos estudar os primeiros 8 versos do capítulo 8 de 1 Tessalonicenses. Oramos em primeiro lugar? Senhor, muito obrigado nesta manhã pela tua grandeza, o teu cuidado, Deus. Obrigado pelos méritos de Cristo que nos abençoa com toda a bênção espiritual. E aqui, meu Deus, que vamos falar das doses de reforço que precisamos. Oramos, ó Pai, para que os nossos ouvidos estejam atentos e que possamos também praticar esta palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para os primeiros 2 versos do capítulo 4, que é a introdução de todo este assunto. Paulo vai dizer, quanto mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de nós, como deveis se comportar e agradar a Deus, assim estáis fazendo. Nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Você vê como Paulo fala assim, quanto mais, outras versões falam finalmente. A sua versão fala finalmente, né? Mas não é o fim da história, na verdade é entrar no miolo da questão. Paulo, depois de uma longa introdução, veja a introdução tão longa que foi, Paulo entra no assunto. E aí ele vai falar justamente no pedir e aconselhar, que em outras versões é rogar e exortar. Mas o sentido é o mesmo. Ele apela ao Senhor. É uma exortação de cuidado pastoral. Paulo vai dizer que, assim como eles aprenderam que como devem se comportar e agradar a Deus, Paulo fala, continuem fazendo isso cada vez mais. Paulo não está falando para uma igreja que tem problemas no comportamento, como, por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela apresentava dificuldades no comportamento da vida cristã. A igreja de Tessalônica, não. Era uma igreja que estava firme, tanto na fé quanto toda a prática da vida. Porém, Paulo ordena mais uma vez para quê? Para dar o reforço necessário para viver.
Por isso que no verso 2 fala, pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. Não era a primeira vez que Paulo falava isso aos Tessalonicenses. Mas, levando em conta o momento em que a igreja estava, uma igreja que estava sofrendo perseguições em nome do Senhor, uma igreja que estava sendo oprimida no seu meio, e Paulo, que plantou a igreja, estava fora, mesmo que Timóteo estava chegando, Paulo fala, eu quero dar para vocês algumas instruções que nós já falamos anteriormente. Qual é a primeira? Está justamente entre os versos 3 ao 8. E ali eu quero ir devagar, ali, vamos para o verso 3. Acharam o verso 3? Paulo diz, vocês abstenhais de quê? Prostituição e imoralidade sexual. Você sabe, vamos por parte para chegar nesse aspecto. A primeira coisa que Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu sei que tem pessoas que falam, o que é santo? A primeira coisa que falam é separado. Aí eu pergunto, separado para quê? Aí é onde nós entramos no aspecto que às vezes gostamos. Por exemplo, a pessoa pergunta, o que é arrependimento? E tem quem fala metanoia. Metanoia é uma das 3 palavras no grego para arrependimento, mas eu pergunto, o que significa metanoia? Aí a pessoa, arrependimento, eu falo, não, metanoia é mudança de mente. Mas aqui nós entramos nesse aspecto, santificação sim, é separado, sim, é verdade. Mas separado como? Separado para Deus através de uma compra. Deus nos comprou em Cristo. Fomos comprados por preço. E justamente no aspecto da imoralidade, trabalhando isso, aos primeiros Coríntios em Romanos, Paulo vai enfatizar muito o sentido da compra. Fomos comprados. Você foi comprado, eu fui comprado. Sabe o que isso quer dizer? Se você compra alguma coisa, o que isso indica em termos de propriedade? É meu? Mas se alguém comprar algo, você pode pegar dele? Pode. Pode não. Por quê? É roubo. Nós fomos comprados pelo Senhor. Isso é importante porque nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. Aí onde nós entramos, vem as pessoas e falam, meu corpo, minhas regras. Crente pode falar isso? Se não é seu corpo. E não são suas regras. Que no final das contas, nem ímpio pode falar isso. Porque Deus foi quem nos criou. Não existe isso num cristão. Eu faço o que eu quero. Não. Nós fomos comprados pelo preço do sangue do Filho de Deus. Comprados para Deus, dentre toda a tribo, língua, povo e nação. E fomos também consagrados a Deus. Não somente comprados, consagrados. Quer dizer, fomos comprados para uso exclusivo dele, para seu bem dispor, para aquilo que ele quiser. Aí é onde vem a questão. Comprados, nós não nos pertencemos a nós mesmos. Consagrados, a nossa vontade fica presa, submetida à vontade de Deus. Então, ninguém pode dizer como cristão, eu sou assim porque foi assim que eu fui criado. Aí onde nós entramos, aquele que está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Então, como alguém vai dizer, eu sou assim porque assim eu fui criado? Não há justificativa para nada. Nem sequer a pessoa fala assim, a minha personalidade é essa. Que isso, gente? O mesmo Deus que te criou é o mesmo Deus que pode mudar a sua existência. Não há desculpas para Deus. Ali nós pensamos então nessa consciência ampla. Por isso que Calvino fala que a santificação é renunciar ao mundo, nos purificar das contaminações da carne e nos oferecer a Deus como sacrifício, pois nada pode ser oferecido com propriedade a Ele, senão o que é puro e santo. E aí vamos então para os sacrifícios levíticos. Como deveria ser o sacrifício dos animais?
Qualquer um vale? O que valia? Perfeito, bonitinho, sem falha. Tentar apresentar a Deus algo que era meia boca não era aceito. Nós podemos aí aplicar para muitas áreas da vida, mas vamos focar aqui na santificação. Há uma boa notícia neste aspecto da santificação. A boa notícia é que ela não depende de nós exclusivamente. É uma ação que vem pela ação do Espírito Santo. Ele nos foi dado pelo Pai e pelo Filho, pela graça, como penhor da nossa herança. E nele nós podemos confiar. Ele nos dá essa vida superabundante em Deus. E ali é quando entra Paulo e fala, a vontade de Deus e a vossa santificação, afastai-vos. Em outras versões falam de abstinência, que é o mesmo sentido da prostituição. Essa palavra prostituição ou imoralidade sexual, ela é bem conhecida por todos nós. A palavra no grego é porneia. O que lhe dá na cabeça a palavra porneia? Pornografia, que todo mundo é crente, ninguém vai querer falar isso, né, na igreja. A palavra porneia, ela é bem abrangente, porque ela abrange todo tipo de relação sexual ilícita. Pensa em um relacionamento sexual ilícito, está dentro da porneia. Veja como uma palavra, ela abrange tudo. E a cultura romana falava mais ou menos o seguinte, a prostituta, esse é o pensamento romano, a prostituta para o prazer, a criada para momentos do dia e a esposa para filhos. Esse era o pensamento romano a respeito da imoralidade, mas ao mesmo tempo o romano praticava a homossexualidade como algo cotidiano. Dos imperadores romanos se fala que somente um não foi homossexual. Ao longo dos 4 séculos do Império Romano, somente um não praticou homossexualidade. Era algo extremamente comum. A imoralidade era algo totalmente corriqueiro. Homens e mulheres se divorciavam para se casar de novo. E se casavam para se divorciar. Esse era outro ditado da época. O clima imoral era pior daquilo que nós conhecemos hoje. Você pensa que o clima imoral aqui é ruim? A gente não está em Roma. No Império Romano, lá era pior. Tem como ser pior. E Paulo fala, olha, esse ambiente não é nosso. Você tem que se abster de todo tipo de moralidade sexual. Você deve fugir de todo tipo de moralidade sexual. Você deve se afastar de todo tipo de moralidade sexual. Sabe que para nós isso deveria ser muito fácil. Somente pelo fato que Deus desaprova, para nós deveria ser causa suficiente para não praticar, para não compartilhar, para não ver qualquer tipo de moralidade. Por quê? Porque tem a ver com o caráter puro e santo do Senhor. Deus cria o homem e mulher, no Éden, para viver debaixo da bênção dele. Fora disso é pecado. A coabitação de um homem e uma mulher, na iniciação da prática sexual, ela deve ser entre um homem e uma mulher, debaixo da bênção do Senhor. Isso é conhecido como casamento ou matrimônio. União estável aqui não entra. Por quê? Porque não há compromisso. Tem pessoas que falam, eu amo tanto que não preciso de papel. Muito pelo contrário, porque você ama, precisa do papel. Porque o que é um casamento, afinal de contas? É um contrato. É uma aliança que se faz entre Deus, uma autoridade humana e testemunhas. Onde há o momento em que nós proclamamos as bênçãos, que são os votos, e não há maldição no casamento. Você reparou isso? Por que não há maldição no casamento? Na hora de proferir os votos. Se seguirmos o modelo antigo da lei, que havia bênçãos e maldições, mas no casamento não há maldição. Sabe por que não há?
Alguém pode imaginar por quê? Porque o que pode separar e romper o casamento é a morte. Por isso que não há maldição no casamento. Até que a morte os separe. E por isso, romper essa aliança é pecar contra Deus. Agora, a abstinência é a chave. A abstinência, afastar, é aquele freio que colocamos a nós mesmos, nos limites que impomos nos nossos corações e vontades e desejos. Paulo fala, olha, afaste-se de tudo aquilo que pode induzir você nos seus pensamentos, intenções ou vontade a pecar nesse aspecto. Paulo vai além da repressão. Ele vai para uma mudança de atitude interior, na segurança de que não seremos presas das imoralidades reinantes. Ali, gente, Paulo vai dizer como é que nós vamos fazer isso. O verso 4, Paulo fala que cada um de vós saiba manter o quê? O próprio corpo em santidade e honra. Mas outras versões vão dizer o seu próprio cônjuge. Alguém tem essa versão? Que não fala corpo, fala cônjuge. Não tem? Eu achei. Por quê? Porque essa palavra corpo ali é vaso. E ali ela tem duas maneiras de ver essa maneira. Primeiro, como o próprio corpo. A responsabilidade de que nosso corpo esteja santificado completamente para Deus e não para mais ninguém. Ali que nós pensamos nas postagens que nós fazemos, nos perfis que nós criamos e as fotos que nós publicamos. Elas despertam o quê? Porque muitas vezes tem cristãos, homens e mulheres, aqui não somente mulher, também homem, que tiram foto no banheiro e depois botam um texto bíblico. O texto bíblico não santifica a foto. E coisas que às vezes você vê perfis das pessoas, que você fala assim, essa pessoa é crente mesmo? Pais, ensinem os seus filhos o decoro e santidade. Eu não consigo dominar meu filho com relação a isso. Você pode sim, você é o pai, você é a autoridade. Você deve, você não pode, você deve estabelecer os limites da roupa dos seus filhos. Os limites daquilo que posta. Ou aquilo que você postou, apaga. Por quê? Porque sou seu pai e falo. Pronto. Não deveria ter mais. Mas se você quiser discutir, pega a Bíblia, então mostra. Para seu filho, sua filha, que o que está fazendo é ofensivo diante de Deus. Mas use da autoridade que Deus lhe deu. A responsabilidade de alimentar os nossos desejos é completamente nossa. É sua, é minha. Eu não vou culpar a Globo, o Facebook, o YouTube, o Netflix pelas coisas que eu vejo. Porque está ali, mas depende de mim. Ninguém me obriga a assistir. Ou você é obrigado? Ninguém é obrigado. Então, mesmo que ao nosso redor vejamos a sexualidade desenfreada, cuidemos os nossos olhos do que vemos, o ouvido do que ouvimos e a nossa boca daquilo que falamos. Vem cá, por que tem pessoas que gostam tanto de filmes, séries, novelas ou revistas com cenas de sexo e nudez? Por que tem pessoas que têm esse prazer? Acha que isso é arte? É difícil hoje achar algo para assistir que não tenha cenas de sexo e nudez. É difícil. Mas ali onde vem o cristão, o sacrifício do cristão em aceitar aquilo que o mundo propõe ou simplesmente se abster porque sabe que isso não é bom. E eu sou forte. Sério, você é forte? Porque se você fosse forte, você não assistiria. E mentira que isso não afeta a sua vida. Mentira. A não ser que você seja um eunuco.
Isso não me afeta. Principalmente os homens. Isso para mim não é nada comigo. Você curte piada de mau gosto, cheias de conteúdo sexual? Faz comentários sexuais contra o próximo? Aquelas cantadas horrorosas que se ouve? Gente, não tem assim, cada um vai falar que não tem ambiente pior do que o seu, né? Quando eu trabalhava na área de construção era complicado por esse aspecto. Poderia ser a mulher mais feia que andava assim pela obra. Ela recebia qualquer tipo de cantada, meu Pai do céu. Mas há outro sentido da palavra vaso, para cônjuge. E aí é o chamado de Paulo, quando fala, cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra. Paulo está falando justamente do relacionamento do casal. Porque dentro do casal pode ter problemas. E não somente o adultério. Não somente o adultério físico, mas o adultério mental. Hebreus 13:4 fala que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Você vê que há impureza no casamento e pode ter adultério no casamento. E aí Paulo fala, cada um tenha cuidado disso, saiba manter o seu próprio corpo em santidade e honra. Você respeita, ama seu cônjuge, ao ponto de ter uma vida de fidelidade, inclusive que vá além do que as pessoas podem ver? Ou passa uma moça, um homem assim na rua, você sendo homem ou mulher, é claro, e chega e faz um comentário e você fala, é verdade, ou não sei o quê. Eu só fiz isso para não ficar mal com alguém, mas você pecou contra o Senhor, então o que é pior? Não somente é uma responsabilidade, é uma vida diferenciada. Verso 5. Não na paixão dos desejos, a semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. O nosso estilo de vida, em todos os aspectos, mas no aspecto da sexualidade, não é seguindo o padrão gentio da lascívia, da luxúria, da sexualidade, da coisificação do sexo. E é claro que nós, pelo menos, vivemos numa cidade que tem poucos outdoor aqui na rua. Mas nas cidades que estão cheias de outdoor, você pode ver volta e meia uma mulher em roupas menores ou insinuação, ou cenas de insinuação sexual para oferecer um produto. Nós entendemos que como cristãos nós não andamos nesse padrão. Eu lembro de uma pessoa na universidade que falou para mim assim, se eu quiser fazer alguma coisa no final de semana, eu vou para um bar e vou com qualquer uma. Mas com a minha namorada eu não faço isso, porque eu respeito ela. Sabe o que é pior? Crente que pensa igual. Mas não faz isso fisicamente, faz isso no coração, na mente. Então ele se alimenta daquilo que vê. Se alimenta daquilo que assiste. Se alimenta daquilo que ouve. E Paulo fala, nós não andamos como os gentios, porque eles não conhecem a Deus. Há uma vida diferenciada. Nós somos pessoas diferenciadas na maneira de pensar, na maneira de agir. O desenfreio sexual não é para nós, nem também a sensualidade. Provocar, roupas ajustadas, decotes arriscados, eles devem ser evitados. E os olhares lascivos também, por outro lado. Assim, nós temos que ser uma igreja que entenda que fomos chamados à santificação. Sabe que é difícil, às vezes, tentar ter uma conversa com seus companheiros de trabalho, de estudos, na segunda-feira. Por quê? Pelas coisas que eles veem, pelas coisas que eles fazem. E, às vezes, o cristão não quer se dar de bobo. Então, ele assiste alguma coisa ou entra na roda de conversa e começa a rir. De todas as coisas que falam. Ali é onde eu peço para você que pense no temor do Senhor. Vale a pena ouvir esses comentários?
Vale a pena ficar bem com eles somente para que ninguém pense que eu sou uma pessoa ultrapassada, retrógrada, coisa semelhante? Mas negamos assim o nome do Senhor? Vale a pena isso? Vale a pena esse momento? Sabe aquele que lhe fala assim, olha, aquele mulherão? Esse é Satanás que fala assim, aquilo que você sonha já foi sonhado por Deus, então possua. Olha aquele garoto, ele tem namorado, mas namorado não é casamento, né? Você pode ir atrás dele. E eu respeito. E se acontecer no seu caso, com você, você gostaria? Eu posso ter 2 namoradas. Se sua namorada tivesse 2 namorados, você gostaria? Por que não? Nós somos diferenciados. Hernando Dias Lopes fala que os gentios usam seus corpos como lascívia, desejo impuro, paixão inflamada, porque eles não conhecem a Deus. Eles são impuros, fornicadores, adúlteros e promíscuos, porque são vazios e não têm um relacionamento com Deus. Para aqueles que não conhecem a Deus, o sexo premarital não é pecaminoso, mas uma prova de amor. A perda da virgindade antes do casamento é vista como um tabu retrógrado e a infidelidade conjugal uma prática normal. O apóstolo Paulo afirma que esse é o modus vivendi daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Como cristãos, não podemos imitar essas pessoas, nem suas práticas. E por outro lado, também o amor ao próximo. Paulo fala no verso 6, nesse assunto ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. O que Jesus falou em Mateus 18? Ai do mundo por causa dos escândalos. O que Jesus fala com aquele que cria escândalo? O que é melhor para ele? Pegar uma pedra de moinho, amarrar ela no pescoço, se jogar no mar. Quando a pessoa vive na prática da imoralidade sexual, ela justamente está iludindo ou enganando seu irmão, principalmente o casado, ou aquele que está em um relacionamento de namoro noivado. Mas, mesmo que seja solteiro e esteja vivendo nessa prática, o que ele está fazendo? Ele está criando condições para não ser fiel na hora de namorar, muito menos na hora de casar. Ele está iludindo o outro. E a Bíblia fala, e Paulo fala que Deus é vingador dessas coisas. Quer dizer, Deus vai dar o troco. Deus vai. Paulo usa 2 palavras ali. Iludir ou enganar. Ultrapassar os limites entre a castidade e a vida libertinagem e obter vantagem. Deus é contra essa vida licenciosa. Deus é contra essa vida pecaminosa. Essa vida de sedução, de querer causar, de querer mostrar, de querer não ser indiferente para alguém, de passar na rua e todo mundo olhar e sair assim, é isso mesmo. De querer ser a conversa por causa do corpo, por causa da sensualidade. Essa cultura do ficar. Eu fico hoje com alguém, amanhã estou com outro. Qual é a graça? Onde está o temor de Deus nesse tipo de circunstância? Por isso que há um chamado divino no verso 7. Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação. Paulo fecha o círculo. O propósito da vida do cristão é uma vida de santificação e não de impureza. Marshall fala que o pensamento, portanto, é que Deus não nos chamou com base na nossa impureza, como se esta fosse alguma coisa a ser mantida, mas sim nos chamou de uma maneira que envolve a santificação. Impureza expressa o estado dos não convertidos e é mais ampla na sua aplicação do que a área sexual da vida. Santificação deve ser entendida aqui passivamente como a atividade de Deus em santificar o seu povo. Fomos chamados a refletir o caráter de um Deus santo e puro. Isso envolve o celular, isso envolve a televisão,
isso envolve o que lemos, isso envolve o que ouvimos, envolve o que falamos, envolve a maneira como enxergamos as pessoas. A advertência final de Paulo, no verso 8, é, portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o seu Espírito. Paulo poderia pensar que alguém poderia dizer, Paulo é extremo. Isso aqui é extremo. Isso aqui não é bem assim. Paulo fala, cuidado. E Paulo está falando da inspiração de Deus na hora dele escrever. É um argumento a favor da inspiração do Novo Testamento, este texto de Paulo. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito. Paulo cria uma advertência para que as pessoas que acham que isto é extremo, tenham cuidado. Sumo cuidado. Essas pessoas que tentam ridiculizar as palavras do juízo de Deus e menosprezam, devem ser ensinadas com duras repreensões, como pelo golpe de um martelo, como fala Calvino. Hernando Dias Lopes fala que quem pratica impureza rechaça Deus da sua vida. Não se trata apenas da rejeição de um código de ética, de preceitos da igreja ou regulamentos morais da família. Quem é prisioneiro da impureza, da pornografia, no sexo ilícito, se insurge contra o próprio Deus, o verdadeiro autor das instruções que expressam seu propósito de santidade para o seu povo. Salmo 32, nos versos 3 e 4, Juan, coloca o Salmo 32, versos 3 ao 5, por favor. Salmo 32, no versos 3 ao 5, verso 3 e 4, Davi fala, enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Este salmo foi escrito após o Salmo 51, como alguns falam, Davi mostrando essa questão de como o pecado secou a vida dele, como o pecado trouxe para ele pesar o dia todo. Foi o juízo de Deus sobre ele o tempo todo por causa de não confessar o seu pecado. A boa notícia é o verso 5. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E a questão da culpa, gente, não é uma questão de sentir, é um aspecto de fé. Você, quando se arrepende de seus pecados, você tem que crer que Deus perdoou seus pecados, mesmo que Satanás ainda esteja falando ao seu ouvido que você não foi perdoado. Guzik acredita que Paulo não estava comentando como se eles tivessem cometido pecados, mas ele está prevenindo, está dando uma prevenção aos crentes a terem uma vida diferenciada, dose de reforço espiritual. Queridos, a imoralidade sexual é algo que deve ser discutido, porque nós vivemos numa sociedade altamente sexualizada. Adultos e jovens não se importam pelas opiniões dos outros com relação a sexo, liberalidade, sensualidade e sedução. Parece que se aparecer mais, se mostrar mais, ousar mais, ficar mais com mais pessoas, ser garanhão, ou ser mais gostoso, pegador, ou alguma coisa assim, parece que são os valores para muitos jovens. Mas tem adulto que também faz isso. Tem adulto que parece que o casamento não é suficiente e quer experimentar mais, e quer conhecer mais, e quer saber mais. E não importa para alguns assistir algo na TV, no cinema, na internet, que contenha material sexual, porque se considera suficientemente forte, ou porque ele precisa estar antenado para as coisas que acontecem neste mundo, então bora ver isso como um projeto de pesquisa. Mas será que a Bíblia trabalha dessa maneira? 1 Coríntios 6, 18. O que Paulo fala? 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 18. Paulo fala fugir da imoralidade. Ele não fala pesquisa, fala fugir. Qualquer pecado, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo.
O verso 19 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes como? Verso 20. Fostes quê? Comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Por causa de que fomos comprados. Efésios, capítulo 5, versos 2 e 3. Paulo fala: andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça, nem que? Nem sequer seja mencionado entre vós como convém a santos. Então, por que nós investimos tempo nessas coisas, quando a própria Bíblia fala que nós não devemos nem sequer mencionar isso? Isso vale para relacionamentos, dentro e fora do contexto nosso de igreja. Mateus 18, 8 ou 9. Jesus fala: portanto, se a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, você faz o quê? Corta-o e você nem procure depois reimplantar. Não. Corta, joga fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, você vai fazer o quê? Arranca e joga fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno de fogo. Mas a gente gosta de ter as duas mãos, os dois pés e os dois olhos, né? Gosta ou não gosta? Quem gosta aqui é ser aleijado? Ninguém. Quem gosta aqui é andar torto na vida? Ninguém. Então, preserve a sua vida, preservemos a nossa vida, vamos fugir da imoralidade. Ah, pastor, então quer dizer que nós vamos viver como no século lá daquela época, ninguém fazia nada. É sim. Sim. Então quer dizer que a gente vai ter que basicamente desligar a televisão, basicamente vai ser isso. E daí, como eu falei na escola bíblica dominical, o tempo que a gente investiria na contemplação do Senhor, na leitura da palavra, seria muito maior. Fidelidade, gente. A fidelidade abrange a vida toda. Fidelidade nos relacionamentos, fidelidade no celular, fidelidade na televisão, fidelidade no cinema, fidelidade nas revistas, fidelidade em tudo. Fidelidade a Deus em primeiro lugar. O casado, o noivo, o namorado, fidelidade àquela pessoa com que está, e aquele que não casou ainda, que não tem namorada, que é solteiro, fidelidade por causa daquele que virá. É fidelidade total. Quando nós pensamos assim, eu quero dar a última palavra, porque eu quero dar a boa notícia. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Isso é bom? Essa é a boa notícia? É não. Não é. Isso não é uma boa notícia, mas eu não estou mentindo para vocês. Verso 11. Alguns de vós ereis assim. Mas, você vê esse mas ali? O que quer dizer? Que houve uma mudança, mas fostes lavados, santificados e justificados
em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quer dizer, há perdão, há restauração, há graça, a obra santificadora do Espírito, há uma saída para a imoralidade sexual. Ela é Jesus. Ninguém deve casar para satisfazer o desejo sexual, porque isso cria frustração. E a porta que se abre para o adultério. Eu vou casar porque não consigo aguentar. Então vá lá na cruz, crucifica esse desejo, porque se casar assim, você vai tornar infeliz o outro. Você mesmo vai se tornar infeliz. Você tem uma figura da televisão, vá na realidade, não é a mesma coisa, a frustração é tão enorme quanto o desejo. Viva a santificação, abraça o perdão. E nunca se canse de falar mal contra a imoralidade, porque o nosso Deus é santo. É chato? É. É duro? É. É cansativo para alguns? É. Endurece o coração dos outros? Também. Mas abra seu coração. Liberte-se da imoralidade. E para aqueles que estão mais novos, pai, mãe, pelo amor de Deus, veja o que ele está assistindo. Confira o que está assistindo. Porque a porta para uma vida sexual promíscua começa cedo. Em figuras sexuais, em desejos sexuais, em coisas que o menino ou a menina assiste na televisão ou assiste em qualquer outro meio pela internet. Tire o celular dessa criança, desse jovem, coloque ele a fazer outra coisa, que tenha uma vida mais produtiva em outro aspecto. Que deixe de pensar em namorado, namorada, como se fosse a última coisa deste mundo. Solteiro, mesmo aquele que está noivando, solteiro, sua vida para servir a Deus, o melhor momento é nessa fase. Pai, traga seu filho na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, quarta, venha, seja responsável, porque Deus dará conta, Deus rendirá contas a vocês, pela maneira como vocês estão criando seus filhos. Mas os filhos também, não creiam que é somente para os pais, vocês também darão contas a Deus. Não pense que vir somente um momento na semana é suficiente. 2 horas é suficiente. E toda coisa que eles são jogados no meio da semana. Meus filhos estão cansados, então há outros dias de descanso, mas traga eles na igreja. Descansem outro dia. Tire das atividades extracurriculares, se for possível, mas entre o investimento de estudo para a vida e o investimento do reino de Deus para a eternidade, não deveríamos ter discussões a respeito disso. Mas nós temos. Por quê? Porque o nosso olhar é no aqui e no agora. E deixamos nossos filhos, então, nas casas, para que descansem. Você está aqui na igreja, você não sabe o que está assistindo. E aí depois? Porque o mandamento bíblico não muda. Mas as pessoas mudam por causa do pecado. Se você quer que seu filho sirva a Deus, traga ele na igreja, porque fora disso não tem como. E traga com frequência. Eu prefiro uma criança que durma no culto antes que uma criança que esteja aberta a ver qualquer coisa em qualquer momento. É muito melhor. A criança vai dormir, não tem problema não. Traga ela, que durma aqui na igreja, que se costuma aqui a vir na igreja. Mas você tem que vir também. Porque ele tem que ver que o compromisso com Deus transcende a vida. Ele é eterno. O nosso compromisso com Deus vai acima do nosso cansaço, vai acima dos nossos compromissos, vai acima de qualquer fidelidade, vai acima de qualquer coisa. Por quê? Porque Deus nos comprou e nos consagrou como propriedade exclusiva dele, para fazer o que ele quer. Leve isso para a sua casa e construa a sua vida cristã em função disso.
você não vai ter problemas com imoralidade, você não vai ter problemas com compromisso, não vai ter problema com nada. Por quê? Porque o seu compromisso maior, a sua fidelidade maior, a sua lealdade está em Deus. Isto são doses de reforço. Quer dizer, isto é algo que você deve saber, que eu estou aqui para reforçar para vocês, que vocês devem levar e praticar. Quando? Agora. Hoje, saiu do culto, comece a praticar isso. Não espere para depois. Mas se envolva. Há muita coisa a ser feita. Gente, minha oração, e estou falando sério. Claro, sempre falo sério quando falo minha oração, né? Mas eu quero que você entenda. Eu oro para que cada pessoa da igreja se levante e use o dom que Deus lhe deu. Mas enquanto vivermos no mormaço do conformismo, e enquanto nós abraçamos mais as coisas do mundo, enquanto mais nós simplesmente deixamos as coisas de Deus como algo secundário, esta igreja em 30 anos pode fechar. E não estou exagerando. Em menos de 30 anos pode fechar. Eu não estarei aqui em 30 anos. Muitos de nós não. Mas os que hoje são crianças e adolescentes, sim. Mas se não é formado agora, o caráter de uma vida cristã, forjado na palavra de Deus e na congregação, esta igreja pode fechar. E não é tanto que a igreja feche, porque a igreja pode fechar para mudar para outro local. É mais que a herança do evangelho na sua família pode acabar. E retornar ela para o mundo. Eu não sei se você quer isso. Eu não quero. Eu quero morrer e ver os meus bisnetos servindo ao Senhor. Eu ia falar tataranetos, mas nem penso que vou chegar tão longe. Hã? Como? Não sei. Não sei. Só Deus sabe, né? Não, eu posso aposentar, né? Né? Depende, a gente pode estar aqui, pode não estar, entendeu? Não, bisnetos daqui a 30 anos, duvido que eu vou ver. Hã? É difícil, né? Mas enfim. Fale com seus filhos sobre a sexualidade, sobre a imoralidade, na medida que eles possam entender. Entenda isso. Não fale demais, fale na medida que eles possam entender. Se seu filho tiver perguntas após esta mensagem, agora fica com vocês. Não fale assim, vamos falar com o pastor agora. Não, agora é você, pai, tem a responsabilidade de seguir essa conversa. Mas use a Bíblia, o temor de Deus, discipule. Esta aqui é uma porta, possivelmente, para trazer aos seus filhos uma mensagem que vai marcar a vida toda para eles. Amém? Oremos.